Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Tudo aquilo que o velho Adão introduziu na terra fica para trás. Olá, é uma alegria muito grande podermos entrar no seu lar, na sua casa, com o programa Tempo de Comunhão. Tem um texto na Bíblia Sagrada que diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse pastor, esse Senhor, esse Deus me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Quando o autor, o escritor desse salmo, mencionou estas palavras, ele estava falando de um relacionamento que ele tinha com Deus. Quem escreveu essas palavras foi o rei Davi, um grande governador, um grande homem de Deus, um homem que realizava, fazia a vontade de Deus sobre a terra. E para que isso pudesse acontecer, ser feito, então Davi, ele tinha um relacionamento com Deus, tinha uma amizade com Deus, tinha uma intimidade com Deus. O objetivo desse programa é exatamente isso: ministrar a palavra de Deus, para que você conheça mais a Deus e saiba o quanto Ele ama você, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos. É muito bom estar aqui com você. Que bom entrar novamente no seu lar, na sua casa, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja pairando, esteja vivendo com vocês aí. Como o Pio disse, é muito bom ter comunhão com Deus. E para você ter comunhão com Deus, com o Filho e com o Espírito Santo, você precisa ler a palavra dele. Aí a palavra dele é a Bíblia Sagrada. Nós nesta hora queremos convidar você para uma música, para um elevo espiritual, para um crescimento espiritual. Depois nós teremos uma mensagem da palavra de Deus, falando sobre conquista, falando sobre vitória, falando que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Logo a seguir, nós voltaremos para orar por você e também fazer um convite muito especial.
Eu quero compartilhar uma palavra com você nesta hora e eu quero falar sobre Jesus. Falar sobre Jesus. O tema é Jesus mais do que vencedor. Ele é mais do que vencedor. Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia, por gentileza, Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, o versículo de número 13. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou, até ocasião oportuna. Esse texto está dentro do contexto, quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e ele jejuou por 40 dias. E o texto diz que no final dos 40 dias ele teve fome. E a Bíblia Sagrada diz que o diabo então foi tentá-lo. E aí, você pode ler em casa depois todo o capítulo 4, mas você encontra o versículo 2, quando o diabo diz: se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. No versículo 7, Jesus é atacado, sendo provocado a adorar o diabo. Todos os reinos da terra te darei se você prostrado me adorar, disse o diabo a Jesus. E no versículo 10, Jesus é tentado a se lançar do pináculo do templo, para que os anjos pudessem vir protegê-lo, socorrê-lo. Mas aqui nesse versículo 13, nesse versículo que nós lemos, diz que o diabo iria atacá-lo em outras ocasiões. Eu fazendo algumas pesquisas nos 4 evangelhos, eu levantei 16 tentações muito frontais que o diabo fez contra Jesus. 16 ataques frontais que o inferno fez contra Jesus. Mas eu selecionei 4 desses e eu quero conversar com você sobre essas outras tentações que Jesus sofre durante o seu ministério sobre a face da terra. Então, o primeiro pensamento, o primeiro ponto, os ataques que Jesus sofreu. Em João, Evangelho de João, capítulo 8, de 57 a 59, diz assim: disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Esta é uma tentação frontal contra o Senhor Jesus. Jesus estava ensinando, ministrando, e ali no auditório, na plateia, estavam os doutores da lei, e Jesus, narrando alguns pensamentos, eles disseram: mas você não tem nem 50 anos, como é que você diz que conheceu Abraão? E Abraão, você sabe, viveu séculos antes de Jesus, é o primeiro patriarca. Aí Jesus diz assim: antes que Abraão nascesse, eu sou. Essa expressão para mim e para você não faz muito sentido, mas para eles, era extremamente significante essa expressão eu sou. Por quê? É a mesma expressão que Deus usou quando ele apareceu e chamou Moisés para libertar o povo que estava no Egito. Moisés perguntou: escuta, eu vou para o Egito. E eles vão perguntar: quem foi que te enviou aqui? Deus, o que eu digo? E Deus disse: diga para o povo, eu sou, me enviou a vós. Agora Jesus, séculos depois, diante dessa plateia seleta, ele diz o seguinte: eu sou antes de Abraão. Eles ficaram nervosos. Como? Impossível. Isso é blasfêmia. E uma pessoa que proferia blasfêmias, um blasfemo, a pena era ser apedrejado. Então o apedrejamento era para a pessoa que proferisse algum tipo de blasfêmia. E o ataque que o diabo montou aqui foi contra a moralidade de Jesus. Ele estava tentando Jesus na sua moralidade, na sua idoneidade. Ele estava dizendo: ei, Jesus é um mentiroso.
Era isso que estava em jogo aqui. A idoneidade de Jesus, a moralidade de Jesus. Ele estava dizendo: não, você está caluniando, você está difamando, você está mentindo, isso é uma blasfêmia, você não é verdadeiro, você não tem moral. Era este o ataque que Jesus estava tendo nessa hora. Já aconteceu com você, de você ser caluniado, difamado? Lançaram pedras de calúnia contra você, de difamação, de injúrias, tentando minar a sua moral. E quem já passou por isso, sabe que dói bastante, não é verdade? Porque são acusações contra a sua pessoa de coisas que você não fez. Você não fez. E estão dizendo que você fez, mas você não fez. Quando você comete um erro e você leva as pedradas da vida, tudo bem, eu errei, eu mereço. Dói, mas eu mereço. Agora, a situação aqui de Jesus é que eles estavam querendo apedrejá-lo, estavam lançando, entre aspas, pedras contra Jesus, só que Jesus estava dizendo a verdade. Jesus estava em retidão, em verdade. Ele estava revelando quem ele era aos olhos daqueles homens. E aqueles homens disseram, ele precisa ser apedrejado, porque ele é uma farsa, isso não é verdade. Esta era a tentação que Jesus estava sofrendo. O diabo queria que Jesus fosse desacreditado. Não creia nele. Não é bem assim. Esse negócio de igreja não é bem assim. Esse negócio de seguir a Jesus não é bem assim. Cuidado. Era exatamente isso que estava passando. A mensagem era: não creia em Jesus. Isso não é tudo verdade. Você pode estar envolvido em um engano. Essa era a tentação que Jesus estava passando. O diabo estava dizendo: eu não quero que vocês creiam em Jesus. Duvide dele. Não aceite radicalmente, cabalmente a palavra dele. Cuidado. Vamos para uma próxima tentação de Lucas capítulo 8, versículo 22. Certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, Jesus, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordar Jesus, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Jesus, ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Aqui nós vemos que esse ataque era contra a verdade de que Deus nos protege e de que Jesus protege aqueles que o seguem. Era esta a mensagem aqui. Era este o ataque. O ataque que o diabo montou aqui foi para mostrar que Jesus não era protegido pelo Pai, não era protegido por Deus, e ele também não podia proteger ninguém. Ele não podia proteger ninguém. A mensagem central aqui é: Deus não cuida. Essa é a mensagem. Não todos os discípulos, mas alguns deles eram homens experientes no mar. Eles eram pescadores, conheciam aquele mar, conheciam aquele lugar. E eles fizeram uma avaliação, um diagnóstico. Chegaram para Jesus, acordaram Jesus e disse: mestre, nós estamos perecendo. Ou seja, eles já haviam feito tudo tecnicamente, que eles sabiam e podiam.
E não tinha surtido nenhum efeito, nenhum resultado. E ele chega para a conclusão: nós vamos morrer. Deus não vai nos proteger. Jesus não pode nos proteger. Acabou, findou tudo. Era essa a tentação. Você já foi tentado nesta área? Em pensar o seguinte: eu tenho servido a Deus, mas eu não tenho visto a proteção dEle sobre a minha vida, ou sobre algumas áreas da minha vida. Você foi tentado nessa área? A Bíblia diz que Ele é meu escudo, mas que escudo é esse? É um escudo de pano, de renda, que qualquer pedrada atravessa esse escudo e me atinge? Como consorciar a teologia de que Deus nos protege, mesmo protegido, às vezes passamos por solavancos, por dificuldades? Era essa a tentação. A tentação é: vocês estão no barco com Jesus no meio do mar e vocês vão perecer. Ele não vai proteger vocês. Ou seja, duvide da proteção de Deus. Duvide da proteção de Jesus. Não creia radicalmente, cegamente, que Ele vai te proteger. Era esta a tentação, esta a mensagem que estava sendo pregada ali, diante desse cenário, diante desse quadro, diante dessa situação toda. Era esta a mensagem. Olha, cuidado, Ele não vai te proteger tanto assim. Deixa eu exemplificar de forma mais simples. Já aconteceu de você faz o seu propósito: olha, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou fiel nessa questão financeira, e um determinado dia você bateu o carro. Bateu o carro e você já é açoitado, afligido com o pensamento: de que me adianta a dízimos, trazer as ofertas, se Deus não me protege? Cadê a proteção do Senhor? Você já foi tentado nessa área? Ou roubaram alguma coisa? Ou você perdeu alguma coisa? Ou você estava num processo, num negócio, de um trabalho, de uma compra, de uma venda, estava quase concluindo e deu em nada. Aí vem aquela frustração e diz: Deus, cadê você? Era exatamente a área que Jesus estava sendo atacado pelo diabo. E é exatamente na mesma área que ele nos ataca. Mas o texto sagrado diz que Jesus foi despertado por eles. Foram acordar Jesus dizendo: mestre, mestre, nós estamos perecendo, mestre. Que tremendo! Sabe o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que a proteção, ela é proteção, permanece proteção, quando você vai falar com aquele que pode te proteger. Às vezes passamos por alguma turbulência, alguma dificuldade, falamos com A, com B, com C, com fulano, beltrano, e não falamos com quem pode nos ajudar. Falamos com o Facebook, e não falamos com quem pode nos ajudar. A proteção de Deus é proteção, permanece proteção, quando nós acionamos aquele que pode nos proteger. Eles foram a Jesus. Para de ir na comadre, no compadre, para aí de falar com ele, fala com quem pode te ajudar, meu irmão.
Não, eu conheço lá o delegado tal, ele vai quebrar o meu galho. Não quebra nada. Quebra e você cai do galho. E o texto diz que Jesus, despertado do sono, repreendeu o vento, repreendeu o mar, a tempestade, e tudo ficou muito tranquilo. A proteção se instalou. O diabo não logrou êxito. O diabo não conseguiu convencer os discípulos de Jesus que não valeria a pena segui-lo, porque se assim o fizessem, eles estariam desprotegidos. Jesus diz, não, eu estou protegendo você. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Aleluia. Vamos ver uma terceira tentação. Um terceiro ataque. João, capítulo 11, versículo 34 a 44. E Jesus pergunta, onde foi que vocês sepultaram Lázaro? Onde foi que vocês o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Veja como Jesus amava Lázaro. Mas alguns, os críticos de plantão, disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta, com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhes falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, ó Pai. Mas eu disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Aleluia, aleluia. Aqui nós vemos um outro ataque sofrido por Jesus. Esse ataque, o diabo usa um parceiro. Nesse ataque, o diabo usa um aliado chamado morte. O ataque que o diabo montou aqui foi para atacar a credibilidade do Senhor Jesus. A credibilidade do Senhor Jesus. Em 2 áreas. A primeira, quando Jesus diz, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu estou dizendo isso por causa da multidão. Porque o ataque era, ele não se relaciona com Deus. Deus nem sabe quem é Jesus. E o segundo aspecto do ataque é, ele não vai vencer a morte. Você já viu frases como, olha, na vida tudo se dá um jeito, menos para a morte. Já viu? Tudo se dá um jeito, menos para a morte. Era exatamente esse ataque contra Jesus que o diabo montou, arquitetou, construiu, para que as pessoas pudessem olhar para Jesus e vê-lo derrotado pela morte, vencido pela morte, suplantado pela morte. Era exatamente esse ataque. Na credibilidade de Jesus. Era um ataque que, o negócio é o seguinte, olha, morreu, acabou. A morte, ela acaba com tudo. Não existe vida após a morte. Era essa a mensagem. O próprio Jesus
foi vencido pela morte, derrotado pela morte. Ele não conseguiu ressuscitar Lázaro. Era esta a mensagem. Era isso que o diabo estava propondo aqui. Dizer o seguinte: ele não vence a morte, ele não pode com a morte. Essa tentação, esse ataque de Jesus aqui, contra Jesus aqui, era exatamente isso. Dizendo o seguinte: olha, aqui se faz, aqui se paga, morreu, acabou, pronto. Não existe vida após a morte. A morte é o maior adversário. A morte é um império. A morte é um dominador. Não tem como vencer a morte. Aí o texto sagrado diz que Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Porque Lázaro havia morrido. Sim ou não? Não. Não. Se Jesus iria ressuscitar Lázaro dentro de 2 minutos, por que ele iria chorar a morte de Lázaro? Jesus não chorou porque Lázaro morreu. Jesus chorou porque as pessoas criam que a morte era mais poderosa do que ele. As pessoas criam na morte, mas não criam nele, que é a ressurreição e a vida. Olá, eu tenho certeza que você foi edificado com essa palavra. Eu tenho certeza que Deus falou com você, mexeu com você, e alguns conceitos que você tem, eu sei que foram questionados, porque a palavra de Deus faz exatamente isso, nos move para o centro da vontade de Deus. Eu quero convidar você que tem o seu filho adolescente, esse próximo final de semana, nós teremos um encontro, um retiro para os adolescentes, muito especial. Eu gostaria que você entrasse em contato conosco, não importa a sua religião, não importa a sua fé, o seu credo, não importa. O importante é que você poderia colocar o seu filho, a sua filha adolescente, num acampamento. Eu tenho certeza que eles seriam abençoados, edificados, novos relacionamentos, conheceria a palavra de Deus. Existe uma equipe toda treinada para acompanhar os adolescentes. Entre em contato conosco, poderá fazer a inscrição para participar lá do Hotel Estância Leão de Judá. Ok? Então vale a pena você conhecer esse projeto e investir na vida do seu adolescente. Vamos orar ao Senhor nesta hora. Pai Celestial, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque nós podemos entrar na sua presença, não pelas nossas obras, não pela nossa bondade, não pela nossa própria retidão, não. Nós entramos na sua presença pela obra de Cristo Jesus, pelo sofrimento do Calvário, pelo peso da cruz, pela entrega de Cristo Jesus, que abriu um novo e vivo caminho, Pai. E através de Jesus e somente dele é que nós temos acesso ao Senhor e falamos contigo. Eu quero apresentar agora cada telespectador, cada pessoa que está conectada, sintonizada conosco nesta hora. Senhor, o Senhor conhece as necessidades. Pai, nós liberamos uma palavra agora de saúde no físico, liberamos uma palavra de paz na mente, no coração, de unidade nessa casa, de novas estratégias profissionais nessa indústria, nesse comércio. Senhor, traga um novo alento, traga uma nova disposição de fé para crer que o Senhor é poderoso para abençoar e transformar a maldição em bênção, a enfermidade em saúde, a tristeza em alegria, a angústia em paz. Senhor, é isso que nós liberamos sobre cada pessoa que está sintonizada conosco nesta hora, Pai. Com gratidão, em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Eu quero ainda fazer um convite para você. Agora pela manhã, às 9h30, nós temos um culto. Venha participar conosco. Se não, venha agora às 6h da tarde. Traga a sua família. Eu tenho certeza que você vai se sentir amado, acolhido, porque a Comunhão Cristã Aba é uma igreja que se importa com você, voltada para a sua família, voltada para as suas necessidades. Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo Jesus.